a Covid, ela não acabou e ela não vai acabar. Ela veio definitivamente para ficar entre nós. Então, quando a gente fala em pandemia, né, o que a gente tem a dizer é que conseguimos, né, como já foi anunciado há um tempo atrás, recente, pela OMS, nós já conseguimos enxergar o fim da pandemia, mas isso não significa que será o fim da Covid, né? Então, esse fim da pandemia, ele ainda não foi decretado, porque nós não temos ainda um número mágico, ou seja, qual o número de mortes que deverá ser, né, por dia no mundo para que a OMS decrete esse fim da pandemia. Então, isso está sendo avaliado com cautela, né? Mas é possível que nós estamos mais perto desse fim. É possível que em breve a Organização Mundial de Saúde decrete esse fim, porque ela, enquanto órgão mundial, ela faz essas avaliações e ela, ao mesmo tempo que decreta uma nova pandemia, ela decreta também o encerramento dessa pandemia. Mas mesmo após o encerramento, a Covid irá continuar. O que nós temos que fazer é mantermos, de certa forma, atentos e vigilantes. Aí, enquanto país, né, enquanto Ministério da Saúde, enquanto órgãos de saúde, nós precisamos estar com a vigilância epidemiológica, né, atuante. Nós precisamos estar testando o tempo todo. Precisamos fazer o que chamamos de vigilância genômica constante, para que se somem as vigilâncias genômicas de outros continentes, de outras partes do mundo, e nós possamos monitorar a circulação do SARS-CoV-2 e possíveis formação de novas variantes desse vírus. É isso que nós conseguimos fazer. E, por exemplo, nós estamos no outono na Europa. E, nesse momento, as autoridades de saúde pública da comunidade europeia estão preocupadas porque os números têm crescido. Mas não é da mesma forma que nós já vimos. E isso é em função da cobertura vacinal. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar a cobertura vacinal, principalmente das populações vulneráveis, idosos, profissionais de saúde, imunossuprimidos, crianças, precisamos ampliar, atualizar as vacinas. Então, nós já estamos recebendo, não nós aqui no Brasil, mas em alguns países já estão sendo vacinadas as pessoas, como nos Estados Unidos, por exemplo, com a vacina atualizada, ou seja, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, foram atualizadas para as variantes Ômicron. Nós sabemos que hoje a variante circulante, 70% da população é a Ômicron. Então a gente precisa monitorar do ponto de vista de vigilância genômica. O risco de ter novas variantes é menor, porque a quantidade de casos é menor. Mas nós vamos conviver com a Covid. Nós estamos com 60, a nossa média móvel de mortes atual é por volta de 60. Então é só fazer os cálculos, 60 vezes 10 e vezes 3, dá 1.800 pessoas por mês. Então é pouco? É médio? É muito? Então, como é que nós podemos fazer para esse número ainda diminuir? Esses são os questionamentos que as autoridades de saúde precisam fazer e que a sociedade precisa entender, porque a gente banalizou a morte com a pandemia. E nós estamos deixando algumas medidas à revelia, como, por exemplo, o uso de máscaras em aeroportos, né? O fortalecimento, né, das campanhas de vacinação. Então, talvez a gente precise olhar para isso com mais cautela e discutir isso sobre a ótica de saúde pública nacional e global.